tem um testemunho de milagres, que tem um testemunho de multiplicação e que tem um testemunho de prosperidade familiar, ministerial e de conquista na cidade em que ele exerce o seu ministério. Tem viajado o Brasil e algumas nações de livre e espontânea vontade, enviado debaixo da cobertura do apóstolo René, mas ele tem passado por muitas igrejas locais, dando ajuda ministerial, e por onde ele tem passado eu tenho ouvido os testemunhos de milagres, de multiplicação e de prosperidade. Do Rio Grande do Norte eu quero apresentar a vocês o apóstolo Jonas e a sua esposa, a apóstola Mara, que tem o nome de Mara, mas é doce. Graça e paz, nação do avivamento. Eu quero que você olhe para o seu irmão e diga: parabéns, irmão, porque hoje, como povo brasileiro, neste aniversário do nosso país, você está de parabéns. Amém? Nós estamos comemorando como povo brasileiro 512 anos. Amém? Diga assim: é profético. Glória a Deus. E eu quero dizer que não existe outro lugar para você estar durante o mês de abril do que no útero da nação. Então, desde 2002, desde que entramos na visão, nós acreditamos e vimos a Porto Seguro, e estamos aqui para gestar um país, uma nação forte, um Brasil diferente. Eu quero dizer que você não abra mão da oportunidade de estar aqui em Porto Seguro. Nem que para isso você tenha que passar daqui até o próximo ano, juntando dinheiro, mas não deixe de estar em Porto Seguro. Não deixe, porque aqui é que você vai ver a história do seu país mudar. Amém? Então olha para o teu irmão e diga assim: meu irmão, você precisa fazer parte disso. Então eu louvo ao Senhor, porque eu sei que a partir do ano que vem nós teremos aqui um espaço enorme para poder trazer você e aqueles que você vai também plantar no coração a visão de Porto Seguro. Amém? Glória a Deus por isso. Deus abençoe em nome de Jesus. Graça e paz, igreja do avivamento, povo ungido, pastores de êxito, apóstolos das nações. Quem está aqui? Eu quero ensinar algo a vocês que eu aprendi com o Marco Valério. Marco Valério está aí ainda? Vou começar a chamar o nome dos apóstolos. Quem não tiver está denunciado, né? Eu aprendi com Marcos Valério e Kedman. Apóstolo Marcos, apóstola Kedman. Já voltaram para Manaus. Irmãos, na nossa igreja, sempre que alguém diz graça e paz, igreja do avivamento, vocês vão ouvir: graça e paz, igreja do avivamento. Nós emitimos um decreto. Anote aí: vidas, células, famílias, multidões. Diga comigo: vidas, células, famílias, multidões. Mais uma vez. Agora preste atenção, que coisa linda. Eu toco as vidas, as levo para a célula. Na célula, essas vidas que foram tocadas, essa vida que foi tocada, ela toca a família. E as famílias salvas vão trazer as multidões. Amém? Então eu quero saudar vocês. Vocês vão levar isso. Isso é um presente, além de outras coisas que Deus vai revelar hoje aqui. Mas eu quero que vocês levem esse presente para o seu território. Que os pastores ensinem isso aos seus discípulos. Porque entra um manto e um entendimento no coração dos discípulos. Quando o nosso apóstolo saudar vocês hoje, a gente pode responder assim: amém? Amém? Então vamos treinar. Graça e paz, igreja do avivamento. Dá um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. O relógio está correndo, mas pode ser melhor. Vamos lá?
Graça e paz, igreja do avivamento. Só os homens. Graça e paz, igreja do avivamento. Só as mulheres. Graça e paz, igreja do avivamento. Agora, graça e paz, povo ungido que vai mudar a face da nação brasileira. Dê um aplauso ao Senhor e glorifica Ele com um brado de júbilo. Aleluia. Irmãos, é muito bom estar aqui. É muito bom estar em Porto Seguro. É muito bom estar diante de mentores. Muitos de vocês que estão aqui têm mentoreado a minha vida. Eu tenho olhado para vocês, para os apóstolos, para muitas pessoas, e nós temos aprendido muito daquilo que o Senhor tem para nós. O apóstolo Wellington falou algo sobre a minha vida. Falou que eu sou um homem próspero. E é verdade. Deus tem me feito um homem próspero. Eu quero definir para você o que é prosperidade. Deus tem me dado uma família abençoada, uma esposa e filhos que servem a Deus. Estão aqui 2 dos meus filhos, está faltando um. Ontem eu fiquei triste porque esse que está faltando está no exército, não pôde vir. O meu consolo é que no exército o número dele é 12. Amém? Deus tem me dado discípulos, primeira geração, segunda geração, abençoadíssimos. Deus tem me dado discípulos na nação. E tem sido tremendo ver como Deus tem abençoado em muitos lugares do Brasil, discípulos que Ele colocou debaixo da minha cobertura e amigos que eu tenho ajudado. Eu vi Dalton aqui, está ali a Nadir, Dalton é o meu amigo do Jordão. Amados, é muito bom podermos estar numa rota de vitória. Diga comigo, a rota da aliança. Eu vou precisar que você olhe para a pessoa que está do seu lado agora e diga com ela: expectativa, determinação e paciência. Eu quero que você tenha expectativa para os próximos minutos, porque Deus vai mudar a tua história. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: tenha expectativa, porque Deus vai mudar a tua história. Diga: tenha determinação. Diga: tenha paciência, porque a palavra está chegando. Amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 21. Acenda a luz aí para o povo ler a Bíblia. Vai ficar mais quente, né? Tá bom. Eu vou ler para vocês, anota aí João 21, 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu e disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esse? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. João 21, 17 agora. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe perguntado a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, Deus me deu o privilégio e a responsabilidade de repartir com vocês hoje essa palavra de prosperidade. A prosperidade, irmãos, ela não é ter dinheiro sobrando, porque eu conheço muita gente que tem dinheiro sobrando na conta, mas não é próspero. A prosperidade é ter um testemunho de família, é ter um testemunho de ministério, é ter um testemunho de quando você precisar fazer a obra de Deus, você tem o recurso para fazer a obra de Deus. Eu quero dizer a vocês que hoje eu posso ir para qualquer lugar do mundo simplesmente dizendo: eu vou, se Deus me der a direção, eu vou. Por quê? Porque Deus manda os recursos. O apóstolo René fez uma convocação, Roma-Jerusalém. Eu estava em Roma-Jerusalém. 15 dias depois, recebi um telefonema do pastor Jonatas: vai ter uma conferência em Praga, da embaixada cristã, os embaixadores precisam ir. Eu orei a Deus, Deus me deu recurso, eu estou indo para Praga.
eu entendi algo, irmãos, que prosperidade não é ter dinheiro sobrando, prosperidade é ter o suficiente para fazer a obra que Deus tem para a sua vida. Talvez a sua prosperidade hoje seja uma motocicleta para você se dirigir para a sua célula. Não tem problema, Deus vai te dar isso. Agora, eu quero que você entenda que Deus não está comprometido com o que você quer. Deus está comprometido com uma obra, Deus está comprometido com um projeto, Deus está comprometido com um sonho que Ele tem para a sua vida. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: desde que você foi formado no ventre da sua mãe, Deus estabeleceu um projeto para a sua vida. Olha para mim agora, irmãos, a rota da aliança. Diga comigo, a rota da aliança. Você quer ser próspero? Você tem que andar na rota da aliança. Você tem que estar na rota da aliança. Você tem que viver na rota da aliança. O apóstolo Pedro, irmãos, conviveu com Jesus 3 anos. Quantos anos? O apóstolo Pedro conviveu com Jesus 3 anos. Jesus falou para Pedro muitas vezes sobre a missão. Jesus falou para Pedro muitas vezes sobre como ele deveria fazer a obra. Jesus falou para Pedro sobre como ele deveria se comprometer com Deus. Sabe o que é que acontece, irmãos? Parece que alguma coisa na vida de Pedro não estava funcionando. Porque Jesus ressuscitou. Pedro viu Jesus ressuscitar. Em João capítulo 20, me chama a atenção o versículo 21. Quando Jesus aparece pela primeira vez aos discípulos, ele conversa com os discípulos, Tomé não estava presente, mas no versículo 21 ele diz para os discípulos: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Diga comigo, Pedro estava sendo enviado. E ainda tem mais um, irmãos. No versículo 22, Jesus soprou e disse: recebei o Espírito Santo. Esse foi um momento muito especial, porque agora Jesus, quando sopra sobre Pedro, recebeu o Espírito Santo. Pedro estava tendo a experiência do novo nascimento, e o próprio Espírito Santo agora estava habitando dentro de Pedro. É tanto que depois ele tem a experiência do batismo com o Espírito Santo em Atos 2. Mas aqui ele e os outros já têm o Espírito Santo em si. Eles recebem a missão, eles recebem o Consolador. Mas a Bíblia nos diz que depois disso, Jesus aparece mais uma vez. E quando Jesus aparece de novo com Pedro, parece que Pedro tinha esquecido tudo. Pedro agora estava no mar da Galileia e ainda estava com um discurso que estava desviando toda a equipe. O discurso de Pedro em João 21, versículo 3 foi: vou pescar. E disseram os outros: também nós vamos contigo. Diga a rota da aliança. 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 É a rota da prosperidade. Para minha esposa, para o meu marido, no caso dos homens, para os nossos filhos, para a igreja, para o ministério. Se você quer ter prosperidade na sua família, se você quer ter prosperidade no seu ministério, se você quer ter prosperidade na igreja, você precisa estar na rota da aliança. Não existe outra rota. A única rota é a rota da aliança. Irmãos, me chama a atenção que eles pescaram a noite toda. E Jesus chega para eles, aqui no versículo 4, diz assim a Bíblia: e já sendo pela manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E Jesus lhes disse: filhos, tendes alguma coisa para comer? E eles disseram: não. Diga escassez. Diga escassez. Há líderes aqui vivendo escassez com os seus filhos. Há líderes aqui vivendo uma escassez com o seu cônjuge. Há líderes aqui vivendo uma escassez no seu ministério. Escassez no relacionamento, escassez financeira, escassez de visão, escassez de sonho. Por quê? Porque saíram da rota da aliança. Quem sai da rota da aliança fica sem nada. Trabalharam a noite toda, procuraram peixe e não encontraram nada. Quando Jesus os encontrou, estavam com um discurso de nada. Irmãos, eu lembro
com muita alegria, o Espírito Santo me traz à memória com muita alegria, o apóstolo Paulo dizendo: não me envergonho, Romanos capítulo 1, do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra salvação, sozo, no grego, significa suficiência, significa prosperidade, significa completude. Se você está na rota da aliança, você tem tudo isso. Pedro, meus amados, um homem que conviveu com Jesus 3 anos, Pedro foi discipulado. Não foi falta de discipulador, não foi falta de direção, não foi falta de palavra. Jesus ressuscitado chegou e disse: Pedro, eu envio vocês, receba o Espírito Santo. E soprou. Diga o problema. Diga o problema. Tem que ser resolvido aqui. Faça assim. Eu quero que você hoje entenda que essa ministração vai desatar a tua vida. Ela não é melhor do que as outras, mas Deus está nos acrescentando cada dia. Ontem, quando o apóstolo apresentou o ano da maturidade, quando o apóstolo nos apresentou a aliança, o Espírito Santo já tinha colocado essa palavra no meu coração, e eu disse: Senhor, o Senhor está fazendo uma ponte para o próximo ano. Diga aqui, diga: o problema não é meu discipulador, o problema não é o meu líder, o problema não são os meus pastores, diga: sou eu. Diga coisas que Deus precisa mudar aqui. Irmãos, Jesus chegou para Pedro e Jesus fez 3 perguntas. Diga: as perguntas da aliança. Só os homens, só as mulheres, toda a igreja. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Nesse confronto parece que entrou algo no coração de Pedro que não tinha entrado antes. Amo, Senhor. Triste, chorando, Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, volta para a tua missão, volta para o teu chamado, volta para a obra que eu mandei você fazer. Irmãos, pode aplaudir o Senhor e glorifique, porque hoje vai entrar algo aí no teu coração. Prosperidade tem a ver com você estar no lugar certo, na chamada que Deus tem para a sua vida. Diga comigo: prosperidade. Diga: prosperidade. Veja só, irmãos, eu queria que vocês escrevessem essas 3 coisas. A chamada da aliança. Um dia Deus me chamou para o ministério. Eu era comerciante. Deus me chamou para o ministério. Quando Deus me chamou para o ministério, eu precisei deixar o comércio para cumprir um chamado de Deus na minha vida. Eu não tenho problema nenhum com o pastor que é comerciante. Eu não tenho problema nenhum com o líder que é político. Eu não tenho problema nenhum. Eu não sou daqueles que dizem assim: você não pode fazer isso. Porque Deus tem uma chamada para o político, para o empresário. Mas eu quero dizer a você que se Deus te chamou para ser pastor, se Deus te chamou para ser apóstolo, se Deus te chamou para ser líder de avivamento, você só vai ser abençoado, sua família só vai ser abençoada se você entrar na rota da aliança. Diga: deixar as redes. Pedro estava falido porque voltou às redes. A segunda coisa que eu quero que você anote são as pessoas da aliança. A principal aliança de Pedro ali era com o Espírito Santo, já tinha sido ministrado. Mas Pedro não ouviu a voz do Espírito Santo, ele estava surdo a essa voz. Ele estava com os seus amigos. É notório dizer, irmãos, em João 21, versículo 19 e 20, já estou terminando. Oh Deus, é tanta coisa. Em versículo 22, 2 vezes Jesus repreende Pedro. Pedro, João é comigo, vem tu e segue-me. Vem tu e segue-me, Pedro. E Pedro foi confrontado das pessoas da aliança. Entenda uma coisa: a minha vida passou por uma experiência muito forte. Em 2002 eu entrei na Visão Celular. A Visão Celular entrou em mim. Viemos para Porto Seguro. A nossa igreja cresceu.
2002, 2003, 2004. 2004 em Israel, um líder liberou uma palavra na minha direção, uma palavra contrária. Eu não fiz parte de grupos, eu não entrei dentro de rodas, mas aquele líder liberou uma palavra contrária na minha direção. E aquela palavra contrária me paralisou, irmãos, 3 anos. 3 anos, 2005, 2006, 2007. 3 anos paralisado, porque eu não discernia as pessoas da aliança. A aliança de Pedro não era com João em primeiro lugar, não era com os outros discípulos, não era com os colegas de pescaria lá de Cafarnaum. A aliança de Pedro era com Yeshua e com o Espírito Santo. Diga comigo, as pessoas da aliança. Diga, as pessoas da aliança. Eu defini na minha vida que eu tenho aliança em primeiro lugar com o meu apóstolo. A primeira voz que eu escuto é a do Espírito Santo. Aqui na terra é do meu apóstolo. Depois dos companheiros de campo. Depois dos companheiros discípulos dentro do ministério. Mas eu defini isso. Nós aprendemos aqui sobre ordem e sobre progresso. Enquanto você não decidir quem é a voz da sua aliança, você não vai prosperar. Você não vai prosperar. Tem pessoas que dizem assim: o apóstolo René faz convocação, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou porque não tenho agenda. Quem recebe? Quem recebe? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Agora eu vou concluir. Amados, a palavra de Deus nos diz que nós precisamos botar ordem na nossa vida. Existem muitos líderes no Brasil, mas um é o meu líder. Existem muitas equipes no Brasil, mas um é a equipe que eu faço parte. Eu amo Sóstenes e Lília. Foram no Rio Grande do Norte, semearam na minha vida. Eu não posso ir de encontro a uma realidade dessa. Eu amo Marcelo, meu 12, que está aqui, que está comigo há 20 anos. Eu não posso desprezar uma realidade dessa. Diga as pessoas da aliança. Diga as pessoas da aliança. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que existe um lugar da aliança. Pedro era para estar no mundo, fazendo a obra, anunciando: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Pedro estava dentro do mar da Galileia. Nesse momento, eu quero perguntar a vocês: o avivamento está em que lugar do Brasil? Pode falar o nome do lugar. O avivamento está em que lugar do Brasil nesse momento? É em Porto Seguro? É em Brasília? É em São Paulo? É em Natal? Onde está o avivamento, igreja? Onde está o avivamento, homens? Onde está o avivamento, mulheres? Onde está o avivamento, igreja do avivamento? Então, eu quero dizer que você entrou na rota da aliança, porque no lugar do avivamento é onde Deus faz, é onde Deus multiplica. Quando Jesus chegou, não tinha peixe no mar. Na hora que ele chegou, ali se fez o lugar do avivamento. E eles tiveram uma colheita de 153 grandes peixes, que representam as nações da terra. Dê um aplauso a Jesus, porque você não vai mais perder o lugar do avivamento. Eu tenho uma agenda fixa. Congresso de honra, Congresso de Porto Seguro, Congresso de Internacional em Manaus e Tabernáculos. Eu não tenho outra agenda. Essa é a minha agenda fixa. Eu mudo tudo por essa agenda, porque eu sei qual é o lugar da aliança. 2003, 2004, 2005, 2006, sequidão. 2007, eu vim a esse 2006, eu cheguei nesse congresso e semeei uma oferta debaixo de uma palavra do apóstolo René, para que fosse removida a sequidão, para que fosse removida a afronta, para que fosse removida a situação de escassez que eu estava vivendo. Essa oferta, ela desatou a minha vida e desatou o meu ministério. Eu quero que vocês entendam, irmãos. Depois desse dia, Deus começou a mudar a minha rota. Se você é líder de célula, eu quero te dizer: hoje chegou o dia de você entrar na rota da aliança.
Hoje chegou o dia, apóstolo, de você entrar na rota da aliança. E nessa rota de aliança, a sua vida vai ser transformada, a sua vida vai ser tocada, e o poder de Deus vai liberar sobre a sua vida prosperidade. Dê um aplauso a Jesus, glorifique o nome dele. Glorifique o nome do Senhor e diga: eu recebo. Irmãos, Deus tem acrescentado tanto na minha vida, tanto na minha vida, por causa da rota da aliança. Hoje chegou o tempo de você andar nessa rota, de você estar nessa rota, de você viver essa rota. Hoje chegou o tempo de você avançar nessa rota. Sabe, irmãos, na campanha política ali com Marina Silva, eu fiz algumas viagens que foram assim extremamente estressantes. Meu apóstolo disse: Jonas, eu quero você em Brasília. Eu fui para Brasília. Jonas, eu quero você em São Paulo. Eu fui para São Paulo. E a cada vez que eu ia e que eu avançava na rota que o Senhor Deus me entregava, Deus ia me acrescentando em vidas, em células, em discípulos, em prosperidade, e Deus acrescentando poderosamente. E eu quero dizer a você, apóstolo, eu cheguei na minha segunda geração de 12, estou caminhando para a terceira geração de 12, o nosso fruto fiel tem 2.000 discípulos, mas eu estou gerando 5.000 discípulos, e ontem entreguei uma oferta aqui no altar para 5.000 discípulos, e eu sei que Deus vai me acrescentar, porque eu entendi a rota da aliança. Deixa eu perguntar algo a você: você entendeu a rota da aliança? Você entendeu a rota da aliança? Então eu queria que você fizesse uma semeadura pela rota da aliança.